de hoje a gente vai rever o conteúdo sobre dízima periódica. Dízimas periódicas são números formados por infinitos algarismos que se repetem periodicamente, e o número que se repete é chamado período. Por exemplo, 2,3333, 0,121212, 0,43333, 2,52222. Na dízima periódica, por exemplo, 2,333, o 3 é chamado de período. Na dízima periódica, 0,121212, o 12 é chamado de período. Então, número decimal 0,32222, o 3 que está antes do período é chamado de parte não periódica e o 2 é chamado de período. Outros exemplos de dízimas periódicas. Essas dízimas, elas são compostas. 2,43333, 0,12555, 0,43777. Geratriz de uma dízima periódica. É a fração que deu origem à dízima periódica. Primeiro caso, um número de uma dízima periódica simples. Como se achar a dízima periódica, a fração geratriz de uma dízima periódica simples? O decimal 0,2222, ele é gerado pela fração 2 nonos. 2 no numerador é o período e 9 é a quantidade de números de algarismos que tem esse período. Outro exemplo, 0,353535. 35 é o período, fica no numerador. Como 35 tem 2 algarismos, eu vou colocar 2 noves no. Um outro exemplo de dízima periódica e fração geratriz. Segundo caso. Vamos ver quando tem uma parte inteira na frente da dízima periódica. Por exemplo, 4,15151515. Então, o período é 15. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir, separar 4,15 no inteiro, 4, mais a dízima periódica 0,151515. E vou fazer essa soma aritmética. A dízima periódica 0,151515, ela tem como fração 1599. 1599 avos. Então, eu vou fazer 4 mais 1599 avos. Colocando o denominador 1 embaixo do 4 e calculando o MMC, eu vou ter 396 mais 15 sobre 99. Então, fazendo a soma, 411 sobre 99. E simplificando por 3, 137 sobre 33. E se nós tivermos uma dízima periódica composta com uma parte não periódica na frente do período, mas após a vírgula? Isso a gente chama de anteperíodo. Então, eu vou ensinar um macetinho. A gente vai fazer o anteperíodo com o período. Formar esse número aqui, ó, 27, porque é o 2 do anteperíodo com o 7 do período. 27 menos 2 sobre 90. O 9 é devido ao período que só tem o número 7. E o 0 é devido ao 2, que só tem um algarismo no seu anteperíodo. Então, vou repetir. 0,277777. Eu tenho como período o 7 e como anteperíodo o 2. Então, eu vou fazer 27 menos 2 sobre 90.
27 menos 2 dá 25 sobre 90. Outro caso de dízima periódica composta. Quando eu tenho, além de uma parte com um anteperíodo após a vírgula, eu tenho também uma parte inteira. Então, 3,754444. Então, eu tenho 3, que é uma parte inteira. Eu tenho 75, que é o anteperíodo, e eu tenho 4, que é o período. O que eu vou fazer? Ó, eu vou primeiro observar a parte inteira, o anteperíodo e o período. Vou formar esse número, 3.754, menos somente o que não se repete, que é o 3, o 7 e o 5. Então, menos 375. Número que tem repetição. O que é o período? É o meu 4. Então, eu só tenho um 9 embaixo. Número do anteperíodo após a vírgula que não se repete, é o 75. Então, eu tenho 2 algarismos, embaixo eu vou ter 2 zeros. Isso vai dar o número 3.379 sobre 900. Uma outra maneira de eu fazer esse exercício é usar o raciocínio anterior. Ó, vou fazer o anteperíodo, é 2.134, que é o 2 e o 1 é o que não se repete, o 3 e o 4 é o que se repete, menos 21 sobre... Eu tenho dois números agora que estão se repetindo, 3 e 4, ele se repete duas vezes, ó, 3 e 4. Então, são dois 9 e um 0 devido ao 1 após a vírgula que não se repete. Então, dá 2.113 sobre 9. Esses exercícios agora são para vocês fazerem no caderno. Vocês vão copiar e vão fazer esses exercícios no caderno. E só vão assistir a próxima apresentação após a resolução desses exercícios, tá? Então, eu vou deixar um pouco mais o slide para vocês pegarem o caderno e vocês copiarem esses exercícios para fazer no caderno. Só assistir a resolução após tentar fazer os exercícios. Se for necessário, vocês repitam a apresentação para poder tirar as dúvidas. Eu peço também que vocês coloquem as dúvidas no mural da sala de aula virtual do Google Classroom. Boa tarde, fique com Deus.